Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Lipe e a nossa luxo-aula de hoje será sobre o sistema respiratório. A respiração é o espírito da vida. O sistema respiratório ele é de extrema importância, pois é por meio dele que obtemos o oxigênio para fazer a respiração celular. Respiração celular? Pois é, ficou com dúvida? Não sabe o que é a respiração celular? Como que obtemos o oxigênio por meio da respiração pulmonar? Então vem comigo, que eu vou te mostrar de um modo muito fácil. Aqui nós temos a imagem do sistema respiratório. Na parte superior, nas vias aéreas, nós temos a cavidade nasal. Logo aqui embaixo, a faringe, a laringe, traqueia, brônquios, são dois, um para a direita e outro para a esquerda. Mais adentro, nas ramificações menores, os bronquíolos, e nas pontinhas de cada bronquíolo nós temos os alvéolos pulmonares. Esses são os pulmões, são dois também, temos um aqui e outro aqui, e mais embaixo o diafragma. Agora que vimos os órgãos que compõem o sistema respiratório, nós vamos falar de cada um deles separadamente. Acompanhe no slide. O sistema respiratório possui dois processos, o de inspiração e expiração. Na inspiração, que é a entrada do ar nos pulmões, o diafragma ele vai descer, olha aqui nesse processo. Os músculos intercostais, o volume da caixa torácica vai aumentar. A pressão interna aos pulmões vai diminuir, então o ar ele vai entrar nos pulmões. Na expiração, que é a saída do ar dos pulmões, o diafragma vai subir, ele vai relaxar e vai subir. Os músculos intercostais vão diminuir o volume dos pulmões, a pressão interna aos pulmões irão aumentar e o ar será empurrado para fora. Então, na inspiração, o ar entra e na expiração, o ar sai. Agora nós vamos falar da entrada do ar da primeira estrutura, chamada cavidade nasal, que fica na região interior do nariz, né, e chega até o início da faringe. A cavidade nasal, por onde o ar deve entrar, ela tem a função básica, na verdade são três funções básicas: aquecer o ar, umidificar e filtrar o ar. Algumas estruturas vão fazer isso, como por exemplo os pelos e a mucosa, né? O muco que tem aqui dentro vai reter a partícula. O ar contém micro-organismos, o ar contém partículas, e essas partículas e micro-organismos deverão ser retidos nessa região interna da cavidade nasal. E, como você pode ver nessa imagem aqui, na região mais superior da cavidade nasal, e tem esses vãos também, por onde o ar serão aquecidos. Então o ar ele encosta na região da mucosa e recebe uma certa temperatura que aquece o ar. E isso é bom para que o ar possa entrar com a temperatura bem próxima do que no interno aos pulmões, na região interna dos pulmões, nos bronquíolos, nos alvéolos, né? Então o ar ele precisa de ser filtrado, aquecido e também umidificado na região da cavidade nasal. Logo depois da cavidade nasal, você tem a região da faringe, que fica mais aqui em cima. Então, a faringe é um órgão comum tanto ao sistema digestório quanto do respiratório. Por onde passa a comida, sistema digestório, por onde passa o ar, sistema respiratório. Então, a faringe é comum aos dois. Mais embaixo, nessa região marcada, nós temos a laringe. Então, a laringe vem depois. Então, um macetinho para você aprender aí seria mais ou menos assim. Primeiro vem a faringe, depois a laringe. Fá, lá. Né? Faringe, laringe. Ok? Na entrada da laringe,
tem uma estrutura chamada epiglote. A epiglote vai obstruir a passagem do alimento toda vez que você deglutir, engolir algo, ele vai fechar e vai impedir que o alimento ou algo entre na laringe. Então, a epiglote ajuda a proteger a laringe toda vez que você deglute. Mais adentro, você tem duas pregas, chamadas pregas vocais ou apenas como cordas vocais. As vibrações dessas pregas vocais, quando o ar passa, auxilia na produção do som. Então, são as cordas vocais que estão na entrada da laringe que vão auxiliar na produção do som. Lá, 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 lá. Pois é, são as cordas vocais localizadas na região da laringe que vai vibrar, vai ocorrer uma vibração produzindo som. Esse som pode ser mais agudo, mais grave, dependendo da espessura dessas pregas vocais, essas cordas vocais. Você sabe como acontece a tosse? A tosse é um mecanismo de defesa do sistema respiratório quando você tem algo obstruindo a passagem do ar, lá naquela região da laringe. A tosse pode ser por um processo infeccioso, a tosse pode ser por excesso de mucos que estão sendo produzidos na região da laringe e também, em alguns casos, a tosse também pode ser por alimentos que vão passar, ao invés de passar pelo esôfago, vão passar pela laringe. Vai obstruir a passagem do ar e aí então você vai ter que tossir para sair. E o que seria o engasgo? O engasgo ocorre quando, ao deglutirmos o alimento, ele tem que passar por aqui, pelo esôfago. Caso o alimento fique preso na laringe, obstrui a passagem do ar. E ao obstruir a passagem do ar, vai então ocorrer o engasgo, que é o mecanismo de defesa. Então o ar ele vai ter que ser expulso daqui da laringe para fora. Caso o engasgo não saia só pela tosse, nós podemos fazer os primeiros socorros, né, como eu vou mostrar agora aí no vídeo. E o que fazer então se uma pessoa engasgar? Então, uma das técnicas do primeiro socorros é fazer compressões na parte inferior do tórax, né, como a imagem está mostrando aqui, para fazer com que o alimento volte e seja expulso da região da laringe, para desobstruir a passagem do ar. E abaixo da laringe, o que tem? O ar passa para onde? Então vamos ver aqui na imagem. Nós temos a traqueia. Ela possui anéis de cartilagem. Obviamente, essa cartilagem tem o objetivo de manter a traqueia sempre aberta, porque ela não poderia ficar fechando, como se fosse o esôfago, por exemplo, né? Ficar fechando, encostando parede com parede, para não obstruir a passagem do ar. O ar tem que passar livremente. Então, esses anéis vão manter a abertura, e na região interna da traqueia, nós temos esses cílios. Esses cílios aqui, que estão na região interna da parede, vão auxiliar na retenção de partículas. Então, seria uma espécie de filtro também, né? A cavidade nasal vai filtrar e esses cílios também vão ajudar a reter a partícula. Por isso que precisamos respirar pelo nariz, porque a cavidade nasal ela vai aquecer e umidificar o ar. Na traqueia, somente esses cílios não vai conseguir aquecer e filtrar, então não é o suficiente. Se você respirar pela boca, vai ter uma retenção na traqueia, mas você não vai conseguir aquecer e filtrar o ar. Por isso que é importante respirar pela cavidade nasal. Na parte mais inferior da traqueia, nós temos uma bifurcação. Ela vai dividir em dois. É uma bifurcação, onde vai receber o nome de brônquios. Um brônquio para o lado direito, um brônquio para o lado esquerdo.
e vai levar o ar para os dois pulmões. Obviamente, são 2 brônquios e 2 pulmões. Então, o ar vai ser dividido aqui para os 2 pulmões. Esses brônquios vão ramificar-se mais ainda, mais finos ainda, espalhando por todo o pulmão. Aqui você tem os bronquíolos. Então, brônquios vão virar bronquíolos dentro do pulmão. Aqui você tem uma visão parecendo com uma árvore, né? A gente chama de árvore brônquica, onde você tem traqueia, brônquios, aqui e aqui, e você tem aqui os bronquíolos, onde vai espalhar o ar por todo o pulmão. Na ponta de cada bronquíolo você vai ter os alvéolos pulmonares. Então aqui, ó, na terminação de cada bronquíolo, você tem os alvéolos pulmonares. São essas estruturazinhas que vão auxiliar no processo de hematose, que são as trocas gasosas. Então, as trocas gasosas vão acontecer nessa região dos alvéolos pulmonares. Essa região é altamente vascularizada. Por serem dilatados, os alvéolos permitem maior superfície de contato com o ar, né? o próprio oxigênio, o gás carbônico e os vasos sanguíneos. Então, por ele ter uma superfície mais dilatada, vai ser maior a superfície de contato com o ar, melhorando o processo de trocas gasosas, que é a hematose. Toda vez que o ar chega nos alvéolos pulmonares, o oxigênio vai para o sangue e o gás carbônico sai do sangue. Então, isso é hematose. O oxigênio vai sair do alvéolo, vai para o vaso sanguíneo, vai para o sangue, e o gás carbônico sai do sangue e vai para o alvéolo. Quando o oxigênio vai para o sangue, ele se liga com a hemoglobina e vai formar a oxihemoglobina para facilitar o transporte. Em contrapartida, o gás carbônico vai sair do sangue, mas ele veio sendo transportado na forma de carbohemoglobina. Então, a carbohemoglobina seria a forma de condução do gás carbônico pela hemácia e a oxihemoglobina a forma de condução do oxigênio na hemácia. Ok? Agora, quando o oxigênio chega, você pode ver que aqui está acontecendo o processo de hematose, a oxihemoglobina está se formando aqui, e ao chegar nos órgãos, no tecido, nas células, vai acontecer o inverso. O gás carbônico vai para a célula, no caso a hemácia, e o oxigênio fica aqui. Então, o inverso do que acontece nos pulmões, o inverso do que acontece na hematose, aqui é chamado de respiração celular. Então, nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, você tem a hematose e nos tecidos, nas células, você tem a respiração celular. São processos inversos. Quando corremos, aumentamos o ritmo respiratório. Por quê? Então, toda atividade física, ela exige um maior consumo de energia. E como que eu vou conseguir fazer mais essa energia, obter mais energia? Para os músculos, por exemplo, funcionarem. Eu vou respirar mais rápido e aí eu vou conseguir capturar mais o oxigênio, fazer essa hematose, fornecendo aos tecidos mais oxigênio como consequência. Então, respiramos mais durante a atividade física e até um período após a atividade física, justamente para obter mais oxigênio. E aí vai fornecer mais oxigênio para fazer a respiração celular e liberar energia. Então, para que pegar esse oxigênio lá na respiração pulmonar e levar para a célula?
para fazer a respiração celular. O objetivo do oxigênio ser capturado é para fazer a respiração celular. Dentro das células, falando das células eucarióticas do corpo humano, tem essa estrutura chamada organela mitocôndria. A mitocôndria vai usar o oxigênio para oxidar a glicose, que é um carboidrato, monossacarídeo, e faz uma reação química. Dentro da mitocôndria ocorre uma reação química onde libera o gás carbônico, a água e o principal, a energia. Então, a energia é o principal objetivo de todo esse processo da captura do oxigênio. E aí a pergunta, mas entra oxigênio e sai gás carbônico. Sai gás carbônico por quê? Da onde que está vindo esse gás carbônico? Ele está sendo produzido aqui, ó, na respiração celular. E aí ele vai cair na corrente sanguínea e será transportado para o pulmão e será eliminado do nosso corpo, porque ele é um gás tóxico. Ele não é bom para nós. Tá bom? Então, fazer a respiração celular é para liberar energia, para funcionarmos todos os dias. Então, durante a videoaula, você aumentou o ritmo respiratório ou diminuiu? Se você aumentou o ritmo respiratório, você ficou mais ansioso, mais empolgado. Mas se você diminuiu o ritmo respiratório, significa dizer que você estava desanimado, né? Então, a respiração é importante em todos os momentos. Pare um pouco, respire mais para se sentir bem, né? Tirar a tensão, aliviar todo esse estresse. Se você tiver dúvidas, escreva, faça sua pergunta aqui no canal, que à medida que o possível eu vou estar respondendo, interagindo com vocês. Não se esqueça de dar aquele likezinho e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!